Olá, e aí, tudo bem por aí? Então, aqui eu tive quase 3 semanas de um tratamento intensivo com uma nova medicação e eu tive que ficar ausente. Agora que eu estou podendo retornar às minhas atividades. Vamos lá! Hoje eu quero contar para você como é que é uma trajetória de um nascimento com Cristo. Quando eu entreguei minha vida para Cristo, a gente recebe aquela injeção de ânimo, de fé, como um bebezinho quando nasce. Mas a gente não sabe de nada. E um bebezinho, quando nasce, ele só sabe fazer duas coisas: sugar o leite da mãe e chorar muito. E isso ele sabe fazer com perfeição. Da mesma forma, nós cristãos, quando nós nascemos de Cristo, é uma nova caminhada. E da mesma forma que o bebê tem aquela energia toda de sobrevivência, nós cristãos somos energizados pelo poder do Espírito Santo, pela palavra de Deus, a levar a ter conhecimento dele, com injeção de fé para poder perseverar. E aí, com um ano, com poucos versículos que eu já tinha estudado, Deus vem começar a primeira prova, vou dizer assim, uma prova de fé na minha vida. Eu engravidei do meu filho, meu mais velho, e na época meu esposo estava desempregado, nós não tínhamos casa ainda. E qual é a primeira opção que o mundo oferece? Aborta essa criança. Você não pode ter ele. Vai colocar um filho no mundo para sofrer? Para passar fome? Você não vai ter condições, você é muito nova. Você tem 21 anos, ainda não tem faculdade, você ainda não tem trabalho. Não vai acabar com a tua vida esse menino. E eu, naquele momento, entendendo um pouco da palavra de Jesus, meu esposo ainda não caminhava comigo no Evangelho e não entendia o propósito de Deus para a nossa vida. Eu disse: olha, Deus não dá filho para maldição. Sempre que Ele dá um filho é para bênção. Os nossos filhos são herança do Senhor. E eu tenho certeza que se Deus me deu essa criança, Ele vai me dar condições de criá-lo. Foi aí que Deus abençoou o meu esposo com um trabalho, onde eu tive, na época, o melhor convênio de Manaus. Eu tive esse menino e fiquei hospedada em apartamento. Quanta honra e quanta alegria. Eu fui assim, eu me senti muito bem servida. Tive ele com um dos melhores ginecologistas de Manaus na minha época. Aí, como eu fiquei feliz. Poxa, como Deus cuida de mim. Aí engravidei do segundo filho. Da mesma forma, fiquei com o mesmo médico, o convênio assim muito bom. Aí Deus disse: agora eu vou te experimentar de outra forma. Com um ano e um mês do meu segundo filho, eu descobri que eu estava grávida da minha terceira filha, quase 5 meses de grávida, e ela caladinha lá, não falava nada, né? Claro, e nem se mexia. Quando eu descobri a gravidez, então, meu esposo pegou as contas do trabalho. Meu filho adoeceu quando eu estava com 7 meses de grávida dela e teve que ser internado no hospital público. Passou por muitas dificuldades, fez pesquisa de meningite e, enfim, os médicos não descobriam o que ele tinha de verdade. E eu, grávida de 7 meses, os médicos porque queriam me tirar do hospital. Meu esposo desempregado, minha casa, ele recebeu, na época, era 10 mil reais, eu acho. Era pouco, assim, 8 mil. E a gente achava que isso aí dava para construir uma casa. Então, o que a gente fez? Derrubamos a nossa casa no chão e fomos morar com os 2 filhos na garagem da casa. Aconteceu que ele não arranjou emprego mais. E a gente não tinha uma casa para morar. Eu estava grávida da minha terceira filha. Eu ia ter um bebê morando na garagem da casa, onde chovia e molhava tudo. A gente pegava chuva de noite, os mosquitos vinham. E eu não tinha esperança
de que aquela casa ia ficar pronta. O pedreiro adoeceu, as contas atrasaram, a gente ficou sem pagar luz, sem pagar água, a gente não tinha o que comer. Mas a palavra de Deus diz que Ele nunca deixa o justo desamparado e nem a descendência do justo mendigar o pão. Ali eu vi Deus agir. Eu só tinha força de ir para o hospital e ouvir os médicos me dar notícias ruins do meu filho e dizer de noite para Deus: obrigado porque meu filho está vivo mais um dia. Obrigada porque minha filha está bem. E eu indo fazer acompanhamento com uma profissional da rede pública, eu orava para Deus: Senhor, não deixe eu ter minha filha naquela maternidade que está tão difamada aqui na minha cidade. Não deixe eu ter a minha filha lá naquela maternidade porque vão matar ela. Era a fama que ele estava na época, os ar-condicionados da maternidade estavam esculhambados, os bebês estavam morrendo. Então, assim, na mídia, aquela maternidade era horrível. E adivinha o que aconteceu? Quando meu filho finalmente pegou alta do hospital, sem os médicos saberem, eu não vou entrar em detalhe agora não, mas outro dia eu conto. Sem os médicos saberem ao certo o que estava acontecendo, porque os exames dele mostravam que ele não estava bem. Mas ele começou a se alimentar, saiu da sonda, saiu da intubação. Então, os médicos viram que ele estava se alimentando, ele estava reagindo, ele estava acordando no horário, estava fazendo as necessidades, que na época os rins dele paralisou. Então, assim, foi algo de Deus, foi um milagre. E assim, eles liberaram eu para ir para casa para liberar leito. Mas quando eles me liberaram, disseram para mim: ele vai ter problema e ele vai precisar vir todo dia no hospital fazer a contagem desses exames, porque ele não está bem. A gente está liberando porque ele está se alimentando e ele não está tendo febre e ele já está fazendo as necessidades dele. Mas os exames estão dizendo que ele não está bem. Então ele vai ter problema na fala, falou um monte de coisa que o menino ia ter problema e que não ia conseguir se libertar daquele hospital. No outro dia eu orei a Deus e disse: Senhor, eu creio que eu não vou mais levar meu filho nunca mais naquele hospital. Joguei todos os papéis do médico, isso foi um ato de fé meu, joguei todos os papéis no lixo, orei a Deus, entreguei meu filho hoje tem 13 anos, não teve problema mental como o médico falou, não teve muitos problemas, ele só teve um probleminha na fala, que fez um acompanhamento poucos meses com a fono e já tá bom. E em menos de 2 meses, porque eu estava grávida de 7 meses, lembra aí? Menos de 2 meses, Deus abençoou tanto. A nossa casa foi construída, eu não sei de onde veio, mas eu recebi até hoje, eu não sei quem me doou tanta roupa. Minha filha teve roupa, minha filha teve fralda, teve tudo que Deus sabia que eu ia precisar. Eu não pude, eu não tinha dinheiro para ir no centro, em algum lugar e comprar uma roupa para ela na época. Mas Deus mandou, cuidou de cada detalhe, shampoo, pomada, tudo Deus mandou. E até hoje eu posso dizer para você que eu não sei quem foi que enviou. Porque eu cheguei na minha casa do hospital, onde meu filho estava internado, e tinha 2 malas em cima da cama, e o pedreiro disse assim: alguém veio aí e entregou, não sei quem foi. Então Deus cuidou de mim, cuida até hoje. Ele quer cuidar de você. Se você está passando por algum problema de falta de fé, de desobediência, eu te pergunto: qual o tamanho do seu Deus e qual a sua fidelidade com Ele? Naquela época, só tinha força para dizer: Senhor, muito obrigado, porque o meu filho está vivo por mais um dia e minha filha está bem. Aí eu vou contar para ti o que aconteceu de mais interessante. Eu orava todo dia para não ir para aquela maternidade em questão. Sabe o que aconteceu? No dia que eu passei mal, meu esposo não estava em casa para me levar à maternidade. Então eu tive que chamar uma pessoa da igreja. E esse irmão que veio, eu disse: irmão, para onde você está levando as meninas? Né? Que na igreja tinha muitas mulheres que engravidavam e era sempre ele que ele estava em casa.
Eu disse, para onde o senhor está levando as meninas aqui que estão tendo filho? Eu levo para essa maternidade fulana de tal, entrego na mão do Senhor e dá tudo certo. Eu digo, ai Jesus, é a maternidade que eu não queria ir. Mas eu vou confiar que o Senhor vai cuidar de mim e vai dar tudo certo para a tua glória, para o teu louvor. Então, quando eu cheguei naquela maternidade, eu fui tão bem tratada. Eu fui, assim, cuidada pelo meu Deus de uma forma tão especial que assim, meu coração se encheu de alegria. Deus cuidou de mim, da minha filha e ainda me deu uma laqueadura para não ter mais filho. Foi dada. A médica que viu me receitou e disse que ia fazer de graça. Então, o que a palavra de Deus, o que eu tenho para dizer para você hoje é que Deus cuida da gente. Qual o tamanho do seu Deus e qual a sua fidelidade com Ele? Ele só quer isso, que você busque a Deus em primeiro lugar e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu vou deixar uns textos para você que está em Mateus 6, do 25 ao 34, se você quiser ler depois. Em 2 Coríntios 12, 9 e 10, vai dizer que Deus nos experimenta em todas as formas, que nós somos aperfeiçoados na nossa fraqueza. Naquele momento ali que eu estava, eu não consigo, Senhor, confiar em Ti, mas eu vou Te agradecer por mais um dia estar vivo e tá tudo bem. Deus quer saber a sua fidelidade. Você está sendo fiel com Deus? Num momento de necessidade ali que eu passei, que eu não tinha o que comer, Deus nunca deixou passar fome. Chegava de manhã, alguém enviava o pão, traziam sopa. Eu vou lhe confessar que sopa não era meu prato favorito, mas vinha sopa, vinha peixe. Eu aprendi a tratar peixe nessa época também, porque vinha um monte de peixe, não estava tratado, eu tive que tratar. Então Deus, Ele é assim, Ele é maravilhoso, Ele cuida da gente. Outra coisa foi que em Filipenses também 4, do 12 ao 13, vai dizer que tanto sei estar em fartura, quanto em fome, em necessidade. Nós vamos ser experimentados. Você vai ser experimentado. Se você quer ter uma vida com Deus, você vai ser experimentado. Agora cabe a você a ser fiel com Deus e não desistir da sua caminhada com Cristo. Se você quiser entregar sua vida para Deus, você tem que fazer uma oração e dizer: Senhor, eu te quero como meu Salvador e Senhor da minha vida. Mas esteja certo de que você vai ser experimentado em todas as situações para você ter o que falar depois e testemunhar. Um grande abraço e até a próxima!